Ahm, Olá, sejam muito bem-vindos. Ahm, já está a gravar. Olá, sejam muito bem-vindos. Ahm, eu hoje vou fazer uma speedrun da ficha programação, a ficha de programação funcional. Pronto, então a ideia que eu tinha era fazer isto o mais rápido possível e espero que ninguém tenha feito antes, porque assim pelo menos posso bater o recorde e, e pronto. Pelo menos posso dizer que tive o recorde. Vamos começar. Fogo, onde é que eu ponho? Hum, Caga. 1. Apresento uma definição recursiva da função pré-definida enum from to em que aceita um inteiro e devolve uma lista de inteiros, que constrói uma lista dos números inteiros compreendida entre dois limites. Ok, vou copiar isto. Ora bem. 1. Muito bem, então eu aceito um valor x e um y. Eu digo quando o x for igual ao y, então eu retorno uma lista com o x. Caso contrário, otherwise, x, dois pontos, enum from isto tudo, mas agora eu quero x mais um, y. Vamos ver se está a funcionar. Ok, dá um erro. Tab characters found, está bem. Pronto, enum from to 1 a 10. Funciona. Até 100 também funciona. Pronto, seguinte. 2. Opa. Apresento uma definição recursiva da função enum from then to em que dou um inteiro e devolvo uma lista, não é? Ou não, espera aí. Constrói uma lista dos números inteiros compreendido entre dois limites. Entre dois limites e espaçados por um valor constante. Ok. Portanto, 1 vai para o 3 e sempre espaçado de 2. São sempre 2. Está bem. Portanto, eu aceito um valor x, z e um y. Então eu quero algo do género de, se eu der 1, 2 e 10, quero fazer 1. O segundo elemento passa a ser o z, o 3. E depois somo sempre este intervalo, não é? Até ao 10. Ou seja, eu digo, se, se x, se o x for menor ou igual ao y, então eu digo que quero x, adiciono o valor x ao enum from then to, e agora o x passa a ser o z, não é? Ah pá, onde é que está? Aqui o 1, 3, 10. O
segundo elemento passa a ser o 3. Passa a ser o Z. E o coisa seguinte passa a ser. O Z passa a ser, digamos. É um Z mais o intervalo, mais a diferença entre Z menos X, não é? Ou seja, isto dá 2G menos X até Y. Caso contrário, portanto, se for isto, caso contrário, pode-se retornar a lista vazia. Vou ver então o que é que acontece. Erro. Variable not in scope. Ui. Perhaps you meant one of these. Se calhar. Está tudo bem escrito? Não tinha feito reload. Ora bem. Parece-me que está a dar. E se eu fizer até 20? Vai de 2 em 2, está bem. E se eu começar no 4? 3 em 3. Está bem, está a dar. Seguinte. Apresento uma definição recursiva da função pré-definida mais que concatena duas listas. Bestial. Então como é que eu concateno duas listas? Espera assim, eu não posso pôr isto assim, pois não? Aquilo é a mesma coisa. Ou não? Se calhar não é. Ok. Então recebo uma lista na forma head-tail e outra lista na forma head-tail. Aliás, uma lista L. Então eu sei que se a primeira lista for vazia, então retorno a lista L. Caso contrário, faço H dois pontos mais da função tail concatena tail com a lista. Erro. Ambiguous occurrence. Opa. Vou mudar isto. Mais. Realmente é um nome mesmo chato. Pronto. Muito bem. Mais da lista de 1 até 10 com a lista de 4 a 6. Parece-me que funciona. 4. Apresento uma função recursiva, uma definição recursiva da função isto. O que é que isto faz? Que dada uma lista e um inteiro, calcula o elemento da lista que se encontra nessa posição. Aqui o elemento da posição 1 é o 20. Está bem. Parece-me bem. Vamos em 9 minutos. Ui. Só fiz 3 ainda. Ai meu Deus. Vou-lhe chamar outra coisa, que isto é horrível.
Ponto de exclamação. Ponto de exclamação de lista vazia de um número qualquer. Vai, o que é que vai acontecer? Vai dar erro. Oh, isto não serve para nada. Não vou pôr. Portanto, se... Ou serve, se calhar serve. Ora bem. Tenho um inteiro X. Portanto, se eu der 1, 2, 3, 4, se eu quiser o item na posição de 3, vai ser o 4. Então eu sei que a length da lista menos 1 vai dar isto. Se eu quiser o item da posição 2, posso ir tirando até a length menos 1 da lista ser igual a 2. E vai ser o 3. Pronto, parece-me bem. Então tenho que fazer o seguinte. If a length da lista htail for menos 1 for igual ao x, then retorno o último elemento da lista. Então vou pôr em lista L. Vai ser mais fácil. Then last L. Caso contrário, então faço a mesma coisa para, por exemplo, se eu começar com um 4, se eu tiver aqui um 4 ou 5, vou retirando, pego no início da lista, portanto todos menos o último, tirando até tal. P é de init de L com o x, o valor x. Será que funciona? Devo ter que pôr qualquer coisa mais. Vamos ver o que é que ele dá. P é da lista 1 a 10. Eu quero o elemento número 5, que deve dar o 6. Sim. O 9 dá o 10. Se eu puser o 10, dá erro. Não sei se é suposto isto... Na função original não sei se dá erro. Ou dá. Não sei como é que se usa isto. Dá erro. Index de totulares. Não sei se é preciso pôr. É. Quer dizer, dá erro na mesma. Faz diferença? Não, caga nisso. Já funciona. 5. Apresenta uma definição recursiva da função pré-definida reverse. Ui. Que dada uma lista, calcula uma lista com os elementos dessa lista com ordem inversa. Ui, Jesus. Isto está a começar a ficar avançado. Reverse. A minha função reverse vai aceitar uma lista. Esta lista. E eu digo reverse de uma lista vazia vai ser igual a lista vazia, não é? Então como é que eu faço um reverse? Eu pego nesta lista e quero... Como é que eu faço? A forma mais simples? Não sei. Posso tentar pegar no último elemento, no 4. Depois posso tentar pegar no 3. Depois no 2 e no 1. Yeah. Então, uma lista L. Pego no último da lista, no 4. E adiciono ao reverse do init de L. Será que funciona? Reverse de 1 a 10
funciona. Pronto. Altamente à primeira. Seis. Apresente uma definição recursiva do take. Opa, que chatice. Dado um número inteiro n e uma lista L, calcula a lista com os máximos com os no máximo n primeiros elementos de L. Não percebi nada. Tenho que ler outra vez. Take. Portanto, eu quero tirar qualquer coisa, não é? 15 minutos? Está bem. Que, dado um número inteiro n e uma lista, calcula a lista com os n primeiros elementos de L. Ok, deixa eu ver se eu percebi. Eu pego, dado um inteiro 3 e uma lista, eu quero calcular... tem aqui um exemplo. Take de 2 vai dar isto. Então, eu dou um 2 e ele devolve-me isto. Portanto, deixa-me pôr isto mais simples. Eu quero tirar os dois primeiros elementos. Ele tira-me os dois. Então eu posso ir retirando o fim, tiro o 4, depois retiro o 3, até a length da lista ser 2. Ok. Take de qualquer coisa, lista vazia. Vai ser igual a quê? Lista vazia. Eu quero take de quê? Um valor x e uma lista L. If length da lista L for igual ao x, então retorna a lista L. Caso contrário, quero fazer a função take do init da lista L, ou seja, quero ir sempre tirando um ao fim. Parece-me que está bem. Erro. Couldn't match type int with actual type. Esta coisa é estranha. Init is applied to too few arguments. Ok. If length L igual a x, then retorna a lista. Else. Falta aqui um argumento. Já funciona. Quero tirar 5 elementos da lista de 1 a 10. Espera, eu quero retirar os primeiros dos últimos. Exato, retiro os últimos e deixo os primeiros. Pronto, então funciona. Seguinte. Quanto tempo é que vamos? 18 minutos. Vou bater o recorde. 7 ou 8? É 7. Drop. O que é que o drop faz? Eu dou um 2. Ele tira-me os 2 e dá-me o resto. Aqui eu dizia 2, ele dava-me os 2 primeiros. Aqui ele dá-me tudo menos os 2. Tira os 2 da frente e fica com os de trás. Está bem. Acho que é possível fazer isto. Agora como? Ui. Drop disto. Drop de um número X qualquer. Como a lista vazia deve dar vazio, não é? Se bem que isto não interessa para nada. Portanto, se eu disser drop de 3 da lista de 1, 2, 3, 4, 5, eu vou retornar o quê? 4, 5. Ou seja, eu pego neste valor, eu tenho que tirar
um elemento, dois elementos, três elementos. Então eu podia, por exemplo, tirar um elemento e dizer agora só retiro dois. Tiro outro elemento e digo agora só retiro um. Tiro mais um. E aí digo agora retiro zero. E depois digo alto lá. Se é zero, então cheguei à lista final. Ya. Parece-me bem. Então eu não quero isto. Quero, se isto for zero, isto for uma lista qualquer, retorna a lista. Drop de um valor X numa lista head and tail vai ser igual ao seguinte. If x diferente de zero, pode ser. Se o x for diferente de zero, então o que é que eu quero fazer? Quero fazer drop da tail, portanto drop de x menos 1, quero esta coisa de ir tirando 1 aqui, da tail. Caso contrário, se for igual, então posso, aliás já tenho aqui, então nem sequer preciso do if, posso fazer só drop disto, se calhar, não sei se dá, vou experimentar. Ui, deu, drop, exato, tirou os primeiros e deixou o resto. Ui, top. Avante, 8. O que é que o 8 quer? Apresente uma definição recursiva da função zip. Por exemplo, zip disto devolve isto. Zip disto o zip disto corresponde a isto. Portanto, eu pego no primeiro elemento junto com o primeiro elemento da segunda lista. Com o segundo e com o segundo. Terceiro e terceiro. E este quarto ficou de fora? Ficou. Caga nisso, está bem. O quarto, pronto, mandamos embora. Não serve para nada. Ora bem, zip de uma lista head tail, pode ser. E outra lista head tail 2, head 2 tail 2 vai ser igual a uma outra lista em que eu pego no head, faço um tuplo com a cabeça de um e a cabeça do outro e adiciono aqui ao zip da mesma coisa, mas agora com as tails. Então, mas eu tenho que dizer quando é que isto para. Posso, por exemplo, se eu tiver uma lista L e uma lista vazia, o que é que acontece? Não sei. Zip. A lista vazia. Porque aqui o primeiro elemento não tem, portanto ele caga nos outros, não é? Portanto, vai ser a lista vazia. Mas eu quero isto. E se for o contrário? Vai ser o mesmo, não? Pois. Zip. Se não calhar em nenhum destes casos, então vai para aqui. E aqui já deve dar qualquer coisa. Ui, deu. Deixa eu ver aqui. Um caso assim de estouro. Pronto. Se eu quiser fazer 1, 2, 3, 4 também. 1, 2, 2, 2. Ok. E se eu puser um 5 aqui? Vai mandar o 5 para o caralho? Exato, mandou. Deixa eu ver ali. Mandou embora? Manda. Pronto.
Funciona. Próximo. 9. Não, deixa. Apresente uma definição recursiva LM. Ai, o LM é muito giro. Isto não copia. LM de 20 é true. Portanto, verifica se um elemento pertence a uma lista. Se eu tiver LM de um elemento X numa lista vazia, claro que não pertence, não é? A lista está vazia. Então, e se eu tiver um elemento X numa lista que não esteja vazia? Se X igual à cabeça, ou seja, se eu, por exemplo, tiver uma lista de inteiros 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tiver a ver se o 5 pertence a esta lista, se x é igual à cabeça, então then mando fazer a função na mesma, mas agora com o x de tail. Ou seja, chego aqui e apago 1 e vou fazendo isso sempre até ser igual ou até a lista ser vazia. Quando for vazia, vai dizer que é falso, então não pertence à lista. Não. Se for igual, então true. Ai meu Deus. Caso contrário é que faz isto. Muito bem. LM, tracinho. O 2 pertence a esta lista? Pertence. Pertence a esta lista? Pertence. E a esta? Não pertence. Ai. 10. Já vamos em quanto tempo? 26 minutos. Bora. Recorde da UEM. Apresente uma definição recursiva da função replicate que, dado um número inteiro n, eu dou um número inteiro n e um elemento x e eu quero construir uma lista com n elementos todos iguais a x. Por exemplo, 3 de 10 eu ponho 10 elementos 3. 3 elementos 10. Deixa-me copiar isto, senão vou-me perder pelo caminho. Quero fazer isto. O que é que acontece se eu der o elemento 0 a uma lista? Ou um número qualquer x? Vai dar lista vazia, porque eu replico o x 0 vezes. Pronto, se eu quiser replicar um valor, sei lá, um valor x. Espera, o quê? Um valor x. Deixa-me pôr isto aqui que isto não interessa. Um valor x, uma variável z. Então o que eu tenho que fazer neste caso é adiciono um 10. Posso adicionar um 10 e depois digo agora já não quero adicionar 3 10, quero só adicionar mais 2. Adiciono mais um e depois digo só quero adicionar mais um. Adiciono mais outro e digo e agora é 0. Então espera aí, se é 0 então retorna a lista vazia. Então isto vai dar, ou seja, vai retornar algo de 10, 2 pontos, 10, 2 pontos, 10. 2 pontos, lista vazia. Sem qualquer coisa, não é? Opa. Exato. XG, então quero adicionar um Z à lista que é ao replicate. Replicate de
x menos 1 de z. Replicate traço de quero fazer 50 vezes o valor 1. Tipo, só 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Parece-me que está a dar. Pronto. Seguinte. 11. Apresente uma definição recursiva do intersperse. Ui, que nome estranho. Ora bem, pela assinatura o que é que eu vejo? Recebo um valor A, uma lista e devolvo uma lista. Então, dado um elemento e uma lista, exato, faz sentido, constrói uma lista em que o elemento fornecido é intercalado entre os elementos da lista fornecida. Portanto, vai ser algo deste género. Deixa-me copiar aqui, senão já não sei o que é que estou a fazer. Intersperse. Se eu quiser intercalar um valor x com uma lista vazia, o que é que eu retorno? Retorno. Se calhar a lista vazia, não é? Intersperse de, se eu tiver um valor x numa lista head tail, o que é que eu quero? Por exemplo, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer isto para o valor set caga, disto de set, então tenho que pôr aqui um set, ou seja, ponho o primeiro elemento, um set, o segundo elemento, um set, um terceiro elemento, um set, um quarto elemento, um set. Mas agora eu só ponho um quinto elemento. Então como é que eu sei se... Portanto, se fosse um número par de listas, o que é que eu faria? 1, 2, 3, 4, é a mesma coisa. Portanto, eu chego ao 4 e tenho que ver se eu tenho mais elementos à frente ou não. Como é que eu vejo isso? Ui, Jesus. Portanto, vamos fazer isto de outra forma. Como é que se faz? Eu quero pegar na head, que está aqui, e quero adicionar um x. Ou seja, pego no 1, ponho um 7. E depois faço isto para o intersperse todo de x com a tail. Mas o que é que isto vai acontecer? Eu vou chegar ao 5 e vou pôr aqui um 7 à frente. Então, mas isto não está bem. Como é que eu faço isto? Então, isso eu vi que se a length da cabeça e da tail for, digamos, se a cabeça e a tails forem menores, forem igual a 2, por exemplo, então, quer dizer, se eu só tiver um 4 e um 5, então eu pego, adiciono o 4, adiciono, ou seja, a head, adiciono um 7, que é o x, e depois um 5. Ou seja, adiciono a head, o x, é batata se eu fizer o last daquilo. Sei lá. Caga nisso. Então e se não for? Se não for, então eu quero fazer o head de x da função recursiva que é intersperse de x com a tail. Isto tem cara de estar tudo mal. Bem mal
nada simplificado, nem tanto erro. Couldn't match type A with A. Ui. Qual é o problema disto? Será que é isto? Mas isto está bué tosco. Fogo. Como é que eu ponho isto bonito? Isto assim está bué mau. Que feio. Posso só dizer, se a tail for uma lista vazia, então eu digo adiciono um H, um X e depois chamo a função da tail. Mas então podia simplificar isto, copio isto e digo que isto é um valor C e depois digo aqui em baixo where C igual a isto. Está muito melhor, fogo. Está cheio de erros. O que é que ele quer? Confusão. If T igual a isto, then adiciona um H, um X e intersperse de X de T. Se não, HX e isso. Sessenta e seis. Eu não posso usar igual. Oh, que se lixe. Vai como tinha antes. Tudo tosco. Intersperse de... Aqui se calhar bastava mudar para pôr o equal lá, mas não sei se posso fazer isso. Ok, intersperse de quê? Eu quero um valor, por exemplo, 3, um valor 9. À lista 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exato, e adicionou o 9 em cada buraquinho. Ok, 12. Ai, o 12. Ai, o 12. O 12 é de longe o mais difícil. Fogo. Atenção, eu não tive aqui a decorar os exercícios como é que se fazia, não é? Pois não tinha piada já estar aqui a fazer isto tudo de cor. Quanto tempo é que vamos? 38 minutos. Ai. Ai. 12. Group. Group. O que é que eu quero da group? Eu dou isto e devolvo-me isto. Nem vale a pena ler, só ver o exemplo quase. Portanto, agrupa elementos iguais e consecutivos de uma lista. Consecutivos, portanto, estes 4 nós vamos juntos com este. Pego. Eu pego no 1 e faço uma lista com 1. Pego no 2 e vejo se o da frente tem um 2. Então pego no 1 e vejo se à frente tem um igual. Como não tem, adiciono só uma lista de 1, o elemento 1. Aqui tenho 2.
e à frente tenho um igual. E à frente já não tenho um igual. Então faço uma lista com dois elementos 2. Espera, eu não tinha feito uma função que faz uma lista com x elementos n? Oh, mas agora... Primeiro que encontro. Caga nisso. Ora bem. Então o que é que eu quero? Como é que eu faço isto? Oh meu Deus. Portanto, tenho que fazer qualquer coisa que veja se isto... Então eu podia fazer uma função auxiliar. Por exemplo, uma group aux... Isto é horrível, este nome gigante. Deixa-me pôr aqui um comentário. Isto vai ser igual à função G. A G, o que é que eu quero da G? Eu posso receber uma lista A. Recebo aqui uma lista. Deixa-me só dizer que posso fazer coisas equal a, que é para poder utilizar os iguais iguais e cenas assim. Equal a, lista A. E eu quero devolver o quê? Por exemplo, eu tenho 1, eu podia devolver já a lista do 1. Tenho 2, 2, podia devolver já a lista dos 2. Dava-me jeito. Devolvo outra lista. G de lista vazia vai ser lista vazia. Não, isto é só inútil, espera aí. H tail. Eu pego num H e numa tail e digo... Eu pego num H e digo, se o H for igual à head da tail, ou seja, isto aqui está horrível. Se eu tiver aqui um H e uma tail, a head da tail vai ser o segundo elemento. Vou pôr aqui um coisa. A head, se o H for igual ao segundo elemento, então o que é que eu faço? Posso, por exemplo, fazer junto o H AG. AG de quê? HT de T? Talvez dê. Portanto, eu pego e junto o H a isto. Mas e se não for igual? Se não for igual, então eu retorno a lista com esse elemento. Por exemplo, 1 não é igual a 2, então eu retorno a lista de 1 e vou adicionar aqui. Será que faz sentido? Deixa eu experimentar. Naked, expressão nua, at top level. Oh, vamos dizer que não estou a usar isto. G de 1, 2, 3. Lista de 1. Se eu puser aqui um 1, vai-me dar 3 1s. Exato. Lista vazia. Também é importante. Então deixa-me pôr qualquer coisa. Se calhar afinal era importante. Porque se eu quiser chamar-se recursivamente... E daí não precisa. Já vemos isso. Portanto, eu tenho uma função que me devolve estes conjuntos aqui. 4, 4, 4, 1, 5, 1, 4. E agora eu quero fazer uma função group que me diz o seguinte. Se eu tiver uma lista addTail, então eu quero fazer... Eu pego nesta lista e aplico a função G ao primeiro elemento. Ou seja, vejo se o primeiro é igual ao segundo, se é igual ao terceiro e assim sucessivamente. Como não é igual ao segundo, então para e retorno uma lista de 1 a 1, que é isto que eu quero. Então eu faço G da head e retorno este lista de 1, neste caso, junto a quê? Junto, por exemplo, à group da tail. Mas, por exemplo, se eu tiver aqui outro 1,
eu vou obter isto. Mas a tail, aqui neste exemplo, é isto. E eu não quero repetir um, porque um já foi, digamos, adicionado, que plaguei. Então, se calhar tenho que tirar desta lista, os elementos já juntados, já que foram juntos. Por exemplo, este 1. Então eu digo get adiciono a group de drop. Eu fiz uma função drop, não fiz? Drop, posso usar drop linha, vá, que é giro. Drop linha, quero largar quantos elementos? Quero o tamanho desta lista, não é? Largar elementos do tamanho dessa lista. Length de GDH. GDH a lista de tail. Parece-me que funciona. Será que funciona? Não, não funciona. Portanto eu não sei por onde ver. Couldn't match type. Lista da with A. Oh não. Sai. Yeah. O quê? Qual é que é o G de um elemento? É esse elemento sozinho. Será que é por isto? Não. Relevant binding includes. Oh, não quero. Que coisa é esta? Chinês. Portanto, linha 72. Grupo disto. Eu dou uma lista. E agora tenho que dizer algo de. Grupo de lista vazia vai ser igual a. Lista vazia? Ou lista de lista vazia? Deve ser lista de lista. Há erro na mesma. Ora bem, vamos fazer um where. Where G vai ser igual a G de H. C. CC. Está aqui um C, está aqui um C. Posso também dizer um valor Z igual a. Será que é do drop linha? É melhor. Posso ter definido o drop mal. Espera aí, isto. O que é que eu fiz? Estes parênteses estão mal. Ou bem. Agora dá erros em todo lado porque mexi em tudo. Não. Há mais erros. 1, 2, 3. Ui. 75. O que é que eu estou a fazer? Couldn't match type. Lista da with A. Expected type. Lista A. Oh não. Espera, estava bem. Isto é aqui. Agora só dá um erro. Top. In the first argument G, namely H. Porquê que ele está a dar erro no GH?
O H é o quê? É um número. Ah, eu estou a dar aqui uma lista, não é? Então se calhar não quero o H. Eu quero a Dactyl toda, a lista toda. Para que é que eu estou a fazer isto do H só? Exato. Já agora deixa-me pôr isto bonitinho. Drop disto, vou pôr aqui um valor Z igual a drop de C. Que giro. Vamos testar. Group. Dois, quatro, quatro, quatro. O 3 foi com o caralho. 4, lista vazia. Oh não. Oh não. Oh não. Será o G ainda funciona? G. Parece-me que funciona. Vou ficar melhor nesta. Onde é que vai o 3? E o 5? O C. Pego numa lista que, por exemplo, isto. E depois eu digo: oh meu Deus. Fogo. Eu digo: comer chocolate. Portanto, 1. E faço C igual a G disto tudo. Portanto, eu devolvo 1, ou seja, o C vai ser igual à lista 1. E depois o Z vai ser drop 2, que é o tamanho desta lista, de T, ou seja, tiro estes dois e junto o 1. Isto, mas eu não quero isto, eu quero isto. Quero esperar lá. Posso fazer batata e fazer só isto? Não devo poder, não é? Ui, não posso nada, credo. Se eu disser isto, porquê é que eu não posso dizer isto? Porque dá erro. Dá coisas, erros de lógica.
Portanto, eu adiciono um 1 aqui. Eu não posso adicionar uma lista assim a outra, não é? Vai dar erro. Mas se for uma lista com outras listas já dentro já posso. E ficam duas ou três juntas, listas juntinhas. Que é o que eu quero. Portanto, eu pego hum. E se eu juntar? Não dá. Se juntar tem que ser assim, não é? Bem, também posso pôr isso a ver se ele deixa-se de tretas. Que já se estava erros assim também com mais vai ser igual. 1, 2, 2. O raio do 3 e do 5, pá! Qual é o problema da função G com o 3? Não devolves um 3? Devolve, qual é a cena? Eu pego, aposto que é uma coisa bem estúpida. Eu pego no 3, que é o C, e adiciono o C ao grupo de drop de a length de C, que é 1 de T. Então espera aí. A length aqui era 2 e ele fodeu 3. E aqui era 3 e ele fodeu 5. Será que é por causa da length que está a dar problemas? Vamos experimentar drop 2, que é a length do 2, 2 disto. Vai dar 3. Ai Jesus. Ai Jesus. Já foi. E agora? 1h31. Fogo. O que é que eu faço? Parece-me tudo bem. Coitados das pessoas que estiverem a ver isso. Bem. Isto tem que avançar. Como é que isto se faz? Eu pego numa função G e faço-lhe e pego em todos os elementos iguais. Se tiver retorno um elemento vazio. Uma lista com 1. Se tiver 2 elementos, retorno 2 elementos dessa lista. Então caraças. E agora? Só se... Será que eu posso... Não. Acho que já sei. Posso... apagar e fazer de novo. O que é que o grupo faz? Grupo... Oh, que chatice. Import data.list. Grupo de vazio dá vazio. Pronto. Já está.
grupo de uma lista head e tail vai ser igual aqui. Faço função G do H e adiciono este bocado aqui ao grupo linha da drop da length de GH na tail ou na lista toda? Na lista toda? Será que era isto? Ou isto estava igual? Eu estava à espera de uma lista com A e dá-me um A na 74. Quantos? 18. Coluna 18 é aqui. No H. Oh, porque eu quero a lista toda. Então, o que se passa? Coluna de mates type isto e disto. In the first argument of G. O que é que tem aqui? G da lista toda. Oh meu Deus, estamos aqui há pai meia hora neste exercício. O 12 é fodido. O que é que está mal? Eu adiciono esta lista, esta coisa, e chamo a função recursiva outra vez. Que se passa? Erro. 74, coluna 50 e tal. Este aqui é. Ah, sério. Claro que dá erro. Mas então nem preciso de. Posso ter só um L. Oh meu Deus. Sou tão estúpido. Isto pode estar DL isto. Ok, tenho um parênteses aqui a mais. Length disto, drop disto com isto. Está aqui. A sério? Já dá. A sério? Qual é a diferença? Aposto que faltava aqui só tinha um H e faltava um T qualquer. Que nojo. A sério, eu nem sei para que é que dividia em HT, era só por um L. Esta speedrun está uma porcaria. Passou uma hora. E perdi meia hora no 13. Opa. Fogo. Concat. Que concatena as listas de uma lista. Isto é bem fácil. Isso é bem fácil. Eu pego numa. A head de uma lista vai ser o quê?
vai ser uma lista. Eu pego nesta lista e somo com a concata da tela, só isto? E depois digo a soma de uma lista vazia com, ou digamos, melhor de outra forma, a soma, a concatenação de uma lista vazia vai ser a lista vazia. Não. Já existe, não é? Tenho que lhe dar outro nome. Ah, pá. Fácil. Inits. O inits, o que é que faz o inits? O inits calcula a lista dos prefixos de uma lista, ou seja, dou uma lista, ele dá uma lista vazia, depois a lista com o primeiro elemento, depois uma lista com o segundo elemento, uma lista com o terceiro elemento. Se calhar é mais fácil se eu começar do fim. Pego numa lista assim, depois tiro-lhe o último elemento, tiro-lhe o último, tiro-lhe o último. Vou tentar. Inits de uma lista head tail, em que uma lista é L, em que o que eu quero fazer é, eu pego na lista e somo a lista aqui, inits daqui, da inits do init. Que init, não se confundam o init com inits, um nome muito parecido, mas credo, tenho que dizer quando é que isto para. Portanto, inits lista vazia pode ser lista dupla, assim. Não, se calhar não é. Estes tipos são manhosos. Calma, em vez de experimentar tudo, deixa ver o que é que ele diz. Couldn't match type A with lista A. Porque eu não posso somar assim uma coisa. Não. Então, assim não dá. Portanto, o init dá uma lista, que estes dois. E eu somo, concateno essa lista. Que interessante. Eu pego no inits e digo inits de uma lista igual à lista. Tá bem, pode ser. Inits de uma lista L, vou pegar
no início. Será que é para os parênteses? De certeza que não é. Claro que não. Portanto, eu pego no último elemento e somo-lhe isto para trás, que é o inicial, o inites do inicial. E o inicial disto é o 11. E depois o inicial disto é o 11. Pego no 11 e o inicial de 11 é o quê? O que é o init de uma lista com um elemento? A lista vazia. E depois eu digo lista vazia, vai ser lista vazia. Então eu tenho lista vazia mais lista de 11 mais listas de 11 de 21. Não é isto que eu quero. Ué. Ui, o que é que se está a passar? Que confusão. Já não sei se estou com listas normais, lista de listas. Portanto, eu tenho o quê? Eu pego num valor 11, 21, 13 e somo-lhe qualquer coisa vai ser igual à lista. 11, 21, 30, 13. E isto agora eu faço inits, qualquer coisa, del. Não. Init del, que é 11, 21. E isto vai dar 11 mais 11, 21 mais 11, 21. Essa coisa toda até ao fim. Depois, se eu fizer isto mais uma vez, vai dar 11 mais isto. E depois vai dar lista vazia mais lista disto tudo. Mas eu não quero isso. O que acontece se eu fizer? Vai juntar tudo, não é? Pois. Então. O que é que se está a passar? In the first argument mais L. Ele diz que eu estou a mandar uma lista embora, mas eu quero uma lista de uma lista. Se eu adicionar aqui uma, porque é que isto não dá?
Eu pego no init de L mais L. Isto ainda está a gravar, demora um quarto, meu Deus, eu não fiz nada. Que speedrunner de bosta. Quer dizer, está aqui um gajo a tentar fazer os exercícios e eu acho que ele não está a colaborar. Inites de vazio é vazio? Vou ver o que é que ele quer do inites de vazio. Vazio do vazio. Lista de lista. Ok, isto mesmo assim dá-me erro, não é? Vazio lista. Ah, não quero isto. Se eu puser 2, 3. Ok. Mas porquê é que isto não me dá? Init de L. Disto? Qual é o problema? Parece que é uma coisa tão estúpida. Opa. Espera, ele não reconhece? Ou não? Ah, assim ele reconhece. Tenho aqui um init, outro. Será que não é init que se diz? É init. Init da lista L. Inites de init. Que nome horrível. Só para confundir, vamos chamar I. Só serve para confundir inites de init. I. I de L. Portanto eu quero o I do inites de qualquer coisa mais L. Portanto o erro. Portanto, expected type lista de lista, actual type lista. In the second argument, namely L. Ah, espera, porque o I dá uma lista de uma lista. Não, mas... Ah. Ah, tenho que ter assim outro. Oh, a sério. A sério. Opa. Ai, que estúpido. Sou tão burro. Ai, que dor. Isto é triste. Como é que eu não sei concatenar listas? Portanto, se tiverem na mesma forma dá. Se uma tiver lista de lista com lista, também dá. Mas então o que é que está a acontecer?
Espera, o quê? Oh, eu sou estúpido. Qualquer coisa mais lista vazia dá sempre esse qualquer coisa. É isso que estava a acontecer aqui. Ok, faz sentido. Mas agora, quando eu ponho um elemento, aí as coisas já mudam. Se eu puser uma lista com outra lista, assim dá. E eu estava a devolver isto e estava a dar uma lista. É claro que não dava. Tinha que pôr isto. Tá bem. Easy peasy. Fácil. Fácil. Apresento uma definição recursiva do tails. O que é que faz o tails? Oh, a mesma coisa ao contrário. Quase que apetece chegar ali e dar um reverse. Um tails já existe? Já. Um tails isto. Isto tem um nome gigante, vou-lhe chamar T. O T. O que é que eu quero? O T de uma lista vai ser o quê? Lista de lista. É como o outro. É igualzinho ao outro. É igualzinho, só que agora roda. Portanto, eu dou isto. Dois, três. Corresponde a 2, 3 isto. Está bem. Pego nisto, depois pego na tail, a tail da tail. Aqui se calhar já dá mais jeito fazer um head tail. Então olha, eu digo, pego na lista toda e adiciono aonde? A T da tail. Erro. T is applied to one argument. Ixi, está confuso o rapaz. Coitado. Vou-lhe mudar o nome disto, senão. Z. Assim já dá. Como é que se chama? É o T? Deixa-me copiar daqui. T de 1, 2, 3. Yep. Sério, como é que eu fiquei meia hora no 13, no 14? Opa. 16. Isso prefixo não sei o que é disto. O que é que isto quer? Falta aqui coisas. Equal lá, talvez. Não sei o que é que ele. Ora bem. Isto já existe, não é? Tenho que pôr um. Estes nomes são horríveis. Pergunta 16. A pergunta 16 diz-me: eu dou um valor, uma lista, outra lista, e dou um booleano. O que é que ele quer da 16? Testa se uma lista é prefixo da outra. 10, 10, 20, 20. True. Mas, por exemplo, 10, 10, 30, 20, 30 é false. Porquê? Porque não é prefixo desta lista. Se
fosse 10, 20 era, porque era tudo seguido. Então. O que é que eu quero? O prefixo da lista vazia vai ser igual a true, por qualquer que seja a lista vazia é sempre. Oh, e daí? Não sei. É? Vamos experimentar. Is. Tem um nome horrível. Is prefixo, of, suffix, prefixo. Mesmo nome. Estes gajos a inventar nomes, Jesus. Fazem um comboio enorme de coisas. Claro que é true. Se eu fizer ao contrário. O 1 é prefixo da lista vazia? Claro que não. Pronto. Ora bem. O que é que a pergunta quer? Portanto, eu comparo o primeiro elemento com este elemento e vejo se coincidirem, pronto. E o segundo com o segundo, se não coincidirem, adeus, é falso. Parece simples. If H igual a H2, then P16 com os T's, com as tails, faz o mesmo mas com as tails, ou seja, com, digamos, com o elemento, com o resto da lista e voltar a fazer essa coisa, se não, diz logo que é falso. True. True. False. Este rapaz é muito inteligente. 17. Is sufixo. É ao contrário, não é? Em vez de ser o prefixo, quero sufixo. Isto vai passar a ser pergunta 17. Portanto, se eu tiver uma lista, isto vai ser sempre verdade. É sempre um sufixo, não é? Mas ao contrário já é sempre mentira. E o caso genérico? Se. Vou copiar isto. O caso genérico. Portanto, se. Eu aqui quero ver. Comparar os últimos elementos, não é? Portanto, 30, 30. Portanto, é a mesma coisa, mas eu agora. Se calhar nem quero isto, quero uma L e uma lista 2. Se o last de L for igual ao last de L2, ou seja, se os últimos elementos forem iguais, então eu posso fazer a mesma coisa, mas agora com o inicial de L, que é o init de L, e os valores iniciais da lista 2.
Se não forem iguais, então posso dizer que isto é falso. Olha, isto é sufixo disto? Não. Mas isto já deve ser true. Alto lá. Está mal. Last deste igual a este. Ok, então faço init nisto. O que é que está mal? Lá. Espera, isto. Se o primeiro. Espera, isto é true. Ou não? O sufixo. Pá, na dúvida, testa-se. É true. E o que é que eu disse? Que era false, exato. Mas. Mas isto então é false? Então o que é que aconteceu aqui? Eu quero o quê? O sufixo. Sufixo da lista vazia, a lista é true? É verdade que a lista vazia é sufixo de qualquer que seja a lista? 1, 2, 3, 4? Acho que não. É verdade que a lista. Não, é verdade que a lista vazia é um sufixo para qualquer lista? Sim. Porque a lista vazia é o que conta a nada, não é? Então. Mas uma lista L qualquer não é verdade que é sufixo de outra lista vazia. Uma lista vazia, ok. Espero que já dê. Pergunta 17 diz: deve dar false e com 20 deve dar true. Pronto. Is subsequence. Ui, que nome feio. Um palavrão. Is subsequence of. Is subsequence. Pergunta 18. Que testa se os elementos de uma lista ocorrem noutra pela mesma ordem relativa. Por exemplo, 20, 40, 10, 20, 30, 40. Tá bem. 40, 20 dá false. Portanto, mesma ordem relativa. Portanto, eu pego numa lista head and tail e na outra e digo, se eu pegar numa... Ok, se a cabeça if head igual a head a 2, then se a cabeça igual a primeiro, então eu faço a mesma coisa, a pergunta 18, mas agora sem as cabeças, com a tela de um e a tela do outro. Chego aqui, zuc, zuc. Se a cabeça não for igual a coisa, então eu corto zuca, zuca e isto na realidade está mal. Então não posso fazer isto. Ok, então se a cabeça não for igual a L2, então eu continuo com a mesma cabeça. Ou seja, continuo com a mesma lista. Mas passo para a coisa seguinte, para a TL2. Portanto, chego aqui e zuca, apago este.
Se não for, se não for. Portanto, se as cabeças forem de facto iguais, o que é que eu quero fazer? Quero fazer a função, mas sem as cabeças. Portanto, a pergunta 18, mas agora com a tail de um e a tail 2 do outro. Se não forem iguais, então continuo à procura deste elemento, mas tiro este Zuka. Neste caso não podia fazer isto. Mas vou tirando elemento a elemento até esta lista ser vazia. O que acontece se eu tiver uma lista... Isto. É verdade que estes elementos estão pela mesma ordem relativa que na lista vazia? Digo-te já que não. Ou que sim. Que não, acho eu. E os elementos da lista vazia ocorrem pela mesma ordem relativa que estes elementos? Eu diria que sim. Vamos só ver se... Vamos testar, ver se faz sentido. Pergunta 18. 1, 2, 3... 2, 4, 1... 6. Isto dá falso. Se eu tirar 2, 1... Posso pôr aqui um 2. Erro. Dá falso. E se eu puser aqui um 3, já deve dar true. Pronto. Está mal. Pergunta 18. Se eu tiver uma lista... A lista vazia é... Pertence? Qual é a pergunta? A lista... Is a subsequence of... Ou seja... Os elementos da lista vazia ocorrem na outra pela mesma ordem relativa? Espera aí, faz sentido que os elementos da lista vazia ocorrem nesta pela mesma ordem relativa? Alto lá. Vamos ao tira-teimas. Lista vazia. Dá true. É verdade que a lista vazia é um subsequence of daquilo, portanto quero que ocorre... É verdade que os elementos da lista vazia ocorrem nesta pela mesma ordem relativa? Sim. Se eu tiver o contrário, vai ser false. Pronto. Que foi exatamente o que eu disse. E depois eu disse, se o H for igual ao H2, se as cabeças forem iguais, então eu disse, caga, vai para a frente, passa para o tail deste e para o tail 2 daquilo. Pronto, caso contrário, faço a pergunta da mesma lista, ou seja, se as cabeças não forem iguais, continuo à procura de uma cabeça, mas agora na tail 2. Sim, parece-me que faz sentido. Espera, isto está mesmo mal. Isto está true. Se eu puser a minha pergunta 18, false, oh. Eu pego neste e digo, este é igual a 10? Não. Então cago, continuo com esta espera, head, tail, está bem. Continuo com a mesma lista e vejo, mas só com a tail aqui deste lado, e vejo o 20 é igual ao 20? Sim. Então eu pego na 40. Pego no 40 e vejo 40 é igual a 30? Não. Então cago, passa o seguinte, 40 é igual a 40? Sim. Então nesse caso faço P18 de vazio vazio. False. False. O que é que o interpretador tem a dizer sobre isto? Que é true. Oh, P18. Vamos lá dizer que
tudo vazio vai ser true. Porquê é que estás a dar erros? O padrão é redundante. Pois é, mas tu és um burro. Não fazes nada que eu quero. E se eu tirar isto? Não quero saber disto. Se é false, diga sempre que só retorna true. A ver o que acontece. Olha, assim funciona. Pergunta 18 disto. True. Muito bem. Se eu tirar o 40? 50, vá. Dá erro. Então o que é que me falta dizer? P18. Qualquer que seja a lista da tua lista vazia vai ser sempre false, que era o que eu tinha. Vai ser true. Volte lá. True, false, já está a dar. O que é que eu mudei? Foi a ordem? A sério? Isto faz diferença? Oh não. Isto tem que dar true. False. É a ordem. É a ordem. A sério. Ai meu Deus. Que estúpido. Eu pego no. Sou mesmo burro. Só mesmo. Eu pego na lista vazia disto, dá true. Pronto. E vou fazendo isso. Até que chega a uma altura em que se a segunda lista acabar e eu não encontrar nenhuma cabeça que seja igual, se for sempre passando ao seguinte, devolve falso. Mas porquê é que eu não posso ter isto aqui atrás? Portanto, P18. Estou há quanto tempo? Ai, credo. Ui. P18? Porquê? Espera. Porquê é que isto tem que estar assim? Porque quando eu retorno lista de vazio, vazio, ele vai se queixar aqui que isto é uma lista vazia e isto também é uma lista well que também pode representar uma lista vazia. Então ele vinha aqui e dizia que era false. Mas se eu puser esta depois da true, ele vai primeiro dizer que é true, então já deve dar, no caso de for lista vazia. Isto dá false, exato. E de lista vazia, vazia. Portanto, lista vazia, lista vazia. True, pronto. É por isso. Faz sentido. 19. Elenco índices. Só fiz isto. Oh não. Elenco de índices. O que é que eu quero no elenco de índices? Calcular a lista das posições em que um dado elemento ocorre numa lista. Por exemplo, o elemento 3 ocorre nesta posição, nesta e nesta. Está bem. Pergunta 19. Um X numa lista. Eu digo-te já que não aparece. Deu erro? Error. Não. Caga nisso. Ou melhor. Não. Se eu der um valor X e uma lista headtail, o que é que eu quero?
Se. Portanto, se calhar dá mais jeito ver do fim para o início, não é? Yeah. Se eu. Se a cabeça. Ou seja, se o último elemento de H desta lista for igual ao X, então o que é que eu quero fazer? Significa que tenho que guardar a sua posição. E a sua posição é o quê? É length dessa lista menos 1, porque começa no 0. E eu quero somar isto a uma lista da pergunta 19, x de init de L. E eu vou carregar isto e mudar tudo para L. Mas eu tenho que dizer quando é que isto para. Pode ser lista vazia. Quando eu pedir uma lista, isto de lista vazia, posso retornar uma lista vazia. Qualquer coisa mal. Falta um else. Não falta. Se não for igual, então eu faço a pergunta 19 na mesma, com um valor X, mas com o inicial da lista L. Já deu. Pergunta 19, então, o elemento 3 na posição 1, 2, 3, 3, 3. Deixa eu pôr aqui um 3 também. Disposição 0 faz sentido, na 2. Deve estar a dar. Vinte. Noob. Que calcula uma lista com os mesmos elementos da lista recebida sem repetições. Ok. Portanto, eu tenho uma lista. Uma lista ou duas? Dou uma lista e ele dentro dessa lista retira só os não repetidos. Portanto, ou seja, o que é que eu quero? Eu pego numa lista, noob de uma lista head tail e faço-lhe. Pego na head e pergunto: se a head estiver na tail, significa que está repetida. Então eu posso simplesmente, como está repetida, cago na head, não a quero para nada e passo para o seguinte, né? E digo noob da tail. Mas caso a head não esteja lá na tail, significa que não é repetida. Então eu quero guardar a head na função isto do tail. E eu digo que a função coisa do tail, noob de vazio, vai dar. Dá quanto vazio? Está vazio.
Noob de 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1. Erro. Erro. Opa, número repetido. Essa é só N. O N. Isto deve dar N, 1, 2, 3. Exato. Se eu puser 3, 2, 1, sei lá, não faz diferença, não é? Pois, pronto. O que eu quero agora? Vou acabar por aqui, senão é vergonhoso isto. Fiz 21 perguntas, 20 perguntas. Também fiquei parado tipo 15, 10 minutos em algumas por coisas estúpidas mesmo. Se calhar tinha feito 1 hora e meia, vá, se não fosse coisas estúpidas. 1 hora e meia, 1 hora e 20, se calhar. Pronto. Espero que tenham gostado. Parar isto. Como é que eu faço? Save.